Olá, meu nome é Flávio Cunha, eu sou aluno do quinto período de produção publicitária do IEF de Minas e esse é meu trabalho sobre o resumo da Constituição Federal, aliás, do quinto artigo da Constituição Federal, e eu vou trazer aqui alguns incisos que eu separei falando sobre comunicação. O primeiro deles é o inciso 4, que fala sobre a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Basicamente, esse inciso ele discorre sobre a pessoa publicamente poder manifestar seu pensamento, desde que ela não fique anônima, né? Para que, se essa opinião dessa pessoa referida ferir algum órgão ou alguma terceira pessoa, para que seja justo ambos os lados, para essa terceira pessoa, para esse órgão, ter direito à réplica, tréplica, e também, caso haja ofensas que envolvam alguma questão judicial, para que isso possa ser discorrido de maneira justa. Os dois outros artigos a seguir que eu escolhi eles por eles casarem bem um com o outro. Então, é o inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E o inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Foco aqui. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esses dois incisos, eles casam muito bem um com o outro, porque no primeiro inciso, quando se diz é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, as pessoas elas podem trabalhar, elas podem monetizar as suas atividades intelectuais, artísticas e científicas e de comunicação, e os órgãos públicos não podem censurar isso, né? Censurar isso. E desde que não fira também outras pessoas. E aí, linkando com o próximo inciso, que é o 10, são invioláveis a intimidade, a vida própria, a honra e a imagem das pessoas. Eu pedi foco na imagem das pessoas porque o exemplo que eu vou dar sobre atividade artística e de comunicação diz muito a respeito da questão da imagem das pessoas, né? Eu vou explicar mais para frente, mas eu gostaria de colocar esse parêntese aqui. E também temos o inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Aqui, igual ele colocou aqui, todos têm que ter acesso à informação, e igual a gente vê em sala de aula, esse acesso à informação ele deve ser fácil e compreendido pela maioria das pessoas. E quando a gente diz resguardar o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, basicamente quando uma pessoa ou algum documento ele, ele entra em contato com o público, pode-se tentar algumas formas de apagar essa fonte. Então, então esse direito de resguardar do sigilo é para garantir para que não aconteça esse caso de apagamento da fonte. Isso acontece muito com documentários, que mais que eu anotei aqui? Com livros bibliográficos. Eu já vi também casos de podcasts que, por exemplo, Modus Operandi, que eles têm muitas fontes por trás desse podcast que não podem ser reveladas por informações assim sigilosas que até às vezes não entrou em contato com a justiça da época.
Enfim. E agora eu vou dar meus exemplos aqui ilustrados. Deixa eu só mudar a tela. Bem, basicamente, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Recentemente, estamos no ano de 2021, né? Então, recentemente, a Luísa Sons ela foi muito atacada por conta de um acontecimento com o ex-namorado dela. A Luísa é cantora, ela é artista. E o ex-namorado dela é o Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil. E ela foi muito atacada por conta que... por fãs, até então fãs, do Whindersson Nunes, alegando que ela teria torcido para que o bebê que o Whindersson e a atual mulher dele estão esperando. E basicamente, redes sociais, como a gente sabe, muita coisa ela pode ser escondida. Então, aqui as pessoas violaram esse inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Atacaram a Luísa, mas não mostraram sua verdadeira face, né? Simularam ali uma outra pessoa. E esse caso foi parar até no Fantástico, por conta que a Luísa sofreu uma onda de hate muito grande mesmo, e foi enviado áudios para ela, ameaçando ela, fotos de mutilação. E isso tudo eram perfis fakes que iam atacar a cantora. Um caso parecido, mas não de grande proporção, aconteceu com a Anitta, há uns quase 2 anos atrás, em que ela foi bombardeada de críticas nas redes sociais. Tudo que ela postava, ela era criticada. E teve um momento, em uma live que ela fez maquiando-se com os fãs, que ela falou que ela constantemente recebia mensagens falando para ela se matar. E ela também relatou que alguns desses comentários eram de perfis fakes. Então aqui é um exemplo de violação desse inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Agora passando para o inciso 9 e 10. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Aqui eu gostaria de exemplificar que nós, do mundo publicitário, nós sempre fazemos artes para mídias sociais, artes para gráfica, artes para impressão. E muitas vezes a gente utiliza imagens de bancos de imagem. E aí, o que eu queria chamar a atenção é para o seguinte: a gente tem que tomar cuidado por prejudicar a imagem das pessoas, né? Muitas vezes a gente precisa manipular essas imagens, fazer um recorte, ou mudar a cor de alguma roupa, ou modificar a imagem original. E se uma pessoa identificada nesse banco de imagens se sentir lesada, né? Se sentir lesada quanto às nossas imagens produzidas, isso tem medidas judiciais cabíveis, né? É direito dela, é a imagem dela, a gente não pode passar por cima disso. Então, eu acho que esse exemplo casa muito com esses dois incisos. A gente tem esse serviço de produção artística, né? De produzir artes para comunicação das redes sociais, de uma empresa, ou até mesmo para impressões gráficas, mas a gente tem que tomar esse cuidado com a imagem das pessoas, né? Principalmente desses bancos de imagem. E, por fim, o último inciso que eu quero discutir é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional.
Então, eu gostaria de falar sobre esse livro aqui, né? Furacão Anitta. Não só desse livro, mas de livros. Esse foi um exemplo que me veio na cabeça, o primeiro exemplo que me veio na cabeça. Mas livros em geral, bibliográficos e também documentários, como o podcast Modus Operandi, né? Então a gente a gente tem acesso àquelas informações, por exemplo, a gente tem acesso às informações que tem no livro, né? A gente tem acesso ao podcast e algum documentário, não me vem nenhum documentário à cabeça agora, mas a gente tem acesso a essas informações, mas algumas fontes desse, por exemplo, desse livro são sigilosas. Onde que ele conseguiu essas informações? Ah, eu tenho minhas fontes. Então, isso é assegurado por esse inciso que está no artigo 5º da Constituição Federal. E também está aqui resguardado, né, quando necessário é o exercício profissional. No caso do Modus Operandi, que é um podcast, é um exercício profissional, são algum grupo ali de profissionais, que envolve jornalistas, que envolve também ali profissionais da comunicação, para fazer ele funcionar, né? E aqui também, o Léo Dias é um jornalista e ele está exercendo a profissão dele, né? E ele garante o resguardo do sigilo das fontes que ele teve acesso para construir esse material, bem como o modus operandi também tem, tá? Então era isso. Espero que tenha agregado e contemplado todo o conteúdo nesse vídeo. E eu agradeço demais a oportunidade. E é isso. Até a próxima.